Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a patrística. O que é a patrística? A patrística faz parte, da filosofia medieval. Nos primeiros séculos da era cristã, surgiram os chamados pais da igreja. Quem são esses chamados pais da igreja? Eram teólogos, e ao mesmo tempo também filósofos, que teorizaram aí, criaram as bases, as bases do cristianismo, da Igreja Católica, nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, nós temos aí vários desses pais da Igreja, desses teólogos e ao mesmo tempo também filósofos. O mais conhecido deles, desse período da patrística, é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho tentou aí harmonizar, fazer um diálogo entre fé e razão. Ele não era alguém que excluía a razão e ficava só com a fé, e nem que excluía a fé e ficava só com a razão. Ele fazia uma conciliação entre fé e razão nesse período. Ele tentava, mas no topo estava a fé. Nesse período todo, existia assim, estava no topo, um domínio, um predomínio da religião, católica, cristã, e sobre a filosofia. Então a filosofia era mais instrumental, ela era para dar razões à fé. Em primeiro lugar vinha a fé, com a revelação, e aí a filosofia então servia para justificar a fé, para tentar racionalizar, dar razões que embasassem, que afirmassem que a fé, ajudassem a conseguir racionalmente também chegar na mesma conclusão da revelação, das coisas da religião mesmo. Então, pessoal, neste período, chamado de patrística, se tentou, então, fundamentar os chamados pais da igreja. Eles criaram as bases, lançaram as bases da nova religião emergente, que estava surgindo ali, o cristianismo. Então, pessoal, a patrística, ela fez um diálogo entre fé e razão e se valeu muito aí da filosofia grega, porque muitos dentro da igreja diziam, não, mas a filosofia grega lá são os pagãos, Aristóteles, Sócrates e tal, não tem nada a acrescentar. E outros diziam, não, aquilo ali é muito importante, porque eles buscavam racionalmente a verdade e tal, e tem muito a ver sim, e o Santo Agostinho, ele fez uma identificação entre Platão e o cristianismo. Porque lá no platonismo, pessoal, Platão fala, por exemplo, do mundo das ideias, que existe o mundo das ideias, do inteligível, e que existe também o mundo material, o mundo sensível, captado pelos sentidos. E o mundo das ideias é captado pelo nosso intelecto. E o mundo material, ele é corruptível, ele é ilusório, ele é onde está a corrupção, a falsidade, etc, etc. E o mundo das ideias, não, onde estão as coisas incriadas, que sempre existiram, eternas, perfeitas, indestrutíveis e tudo mais. Então, o Santo Agostinho faz uma relação disso com o cristianismo, porque no cristianismo também o verdadeiro mundo é o mundo vindouro, é o mundo é o paraíso, é o céu, etc. E ele fala, o Santo Agostinho, da cidade de Deus e da cidade dos homens. A cidade de Deus é o mundo do puro, do perfeito, etc. E a cidade dos homens é o mundo da corrupção, da falsidade, do mal, O mundo de Deus é o mundo do bem. Então, existe um paralelo aí entre Platão e o cristianismo, em Santo Agostinho. E
E tem muita influência também dos neoplatônicos, né? Porque o Santo Agostinho conheceu Platão através, ele interagiu com Platão, com o pensamento de Platão, com a filosofia platônica, através dos neoplatonismos, através dos neoplatônicos, Porfírio, Plotino, né? Então, aquela ideia de oposição mesmo do material como ruim, como que não é bom, não é? E o espiritual como o mundo de Deus, o mundo do bem, etc. Então existia essa oposição entre matéria e espírito dos neoplatônicos, e Santo Agostinho pegou também essa oposição, e ele explicava o cristianismo à luz dessa oposição entre espírito e matéria, dizendo que a matéria é ruim e que o espírito é bom. Então, o ser humano deveria buscar o espírito, o que era espiritual. Ele deveria, como a alma humana, o espírito humano é imortal, para Santo Agostinho, ele deveria, então, buscar, né, buscar na sua interioridade, ele estaria mais próximo de Deus, né, o ser humano, se ele buscasse a sua interioridade tal, do que a matéria, né, do que a matéria. Então é um dualismo, né, que é o dualismo platônico, que ele transpõe para o cristianismo, né, com influência dos neoplatônicos, para falar dessa questão. Então, uma das questões que surgiram no período foi, por exemplo, por que existe o mal, se Deus é bom, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, onisciente, por que existe o mal? Por que ele permite o mal? Não é? E aí, o Santo Agostinho vai responder que é o livre-arbítrio humano que se afasta de Deus. Porque o mal não tem uma essência para Santo Agostinho, né? O que tem a essência é o bem. Ele não tem uma substância, o mal. O que é o mal, então? O mal é o afastamento do bem. Deus é o bem supremo, essa ideia bastante platônica. Platão também falava do bem supremo, da ideia suprema de bem, né? E na identificação de Agostinho com o platonismo, Deus é esse bem supremo, de que fala Platão, entende? E o homem, quando ele se afasta desse bem supremo, né, de Deus, quando ele se afasta de Deus, pelo livre-arbítrio, então o homem tem livre-arbítrio, o que acontece? Ele vai, então, vai surgir o mal. É assim que surge o mal. O mal é a ausência de bem, né? É que nem as trevas, o escuro, é a ausência de luz. E, assim também, o mal, ele não tem uma substância, uma essência em si mesmo. Ele é a ausência de bem. Então, assim, ele explica essa questão. E assim, muitas outras questões surgiram na época, né? Os pais da igreja combateram os heréticos, pensamentos teológicos divergentes que surgiram dentro da própria igreja, que divergiam da doutrina ortodoxa, da doutrina majoritária, da doutrina dominante dentro da igreja, da doutrina oficial, eles divergiam. E os pais da igreja também combatiam os pagãos, o pensamento pagão. Então, falamos aí sobre a patrística, a primeira fase da filosofia medieval, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a escolástica, que é a segunda fase da filosofia medieval. A patrística ela vem desde os primeiros séculos lá do cristianismo e vai até o século 7, por aí 8, e a escolástica começa lá no século 9 e vai até o final da Idade Média, no ano 1500. Então, pessoal, vimos aí a patrística, e se gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal.